Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Moura e esse é o podcast Vida dos Bancários. Hoje nós estamos aqui no episódio número 8, com a equipe do VRM para fazer o primeiro episódio VRM Responde. Comigo hoje, meus sócios e queridos amigos, doutora Verônica Costa. Olá, gente, tudo bem com vocês? Doutor Alan Benones. Prazer estar aqui novamente. E doutor Gustavo Carvalho. Olá, gente, muito obrigado aí por assistir a gente e vamos fazer um ótimo episódio para vocês. Se Deus quiser. Bom, o que a gente separou hoje, né, para o VRM Responde? A gente separou as principais perguntas, algumas até reincidentes, né, aparece mais de uma vez lá nas caixinhas semanais do Instagram, né, do perfil Vitor Moura. Inclusive, se vocês não seguem ainda o VRM Advogados, sigam lá também que a gente vai abrir caixinhas separadas lá nesse perfil. E aí a gente pegou as principais dúvidas para responder com mais tempo, com mais tranquilidade, porque o tempo lá da caixinha é muito curto, então a gente faz uma resposta mais rápida. E aqui a gente vai debater um pouco esses temas. Tranquilo? Bora lá? Bora lá. Então vamos pegar aqui o primeiro tema, que foi muito perguntado esse ano, uma dúvida que é bastante recorrente. Qual a importância do recurso administrativo contra a decisão do INSS que concede Código 31, e em casos que seriam adoecimento do trabalho? Pois é, quando é um adoecimento relacionado à sua atividade laboral, esse código não tem que ser reconhecido como 31. Precisa estar comprovado o nexo em razão do seu trabalho, a sua atividade que foi exercida, e em razão disso precisa ser considerado o B91, que é o auxílio doença acidentário. Então, em razão disso, é necessário esse recurso, por quê? Primeiro, para te preservar e te resguardar em alguns pontos. O benefício B31, ele é um benefício de doença comum, então você não vai ter grandes benefícios relacionados a ele. Seu contrato de trabalho vai permanecer suspenso e não vai te dar outras garantias. Se a gente recorre dessa decisão de forma administrativamente, o primeiro ponto, a gente consegue converter esse benefício de B31 para B91 e, em razão disso, você tem seu FGTS, que vai ser pago nesse período, e você ainda, além desse benefício do FGTS, que vai ser pago nesse período inteiro do seu afastamento, você também tem direito a uma estabilidade de 12 meses nesse período. Então, é por isso que é extremamente importante a gente recorrer de forma administrativa primeiro, para tentar converter o B31 para o B91. Além disso, se a gente não fizer de forma administrativa primeiro, isso acaba suprindo uma demanda que talvez precise se estender para o judiciário. Por quê? Se a gente pular dentro do que foi estabelecido de procedimento, se a gente pular uma das etapas e acionar diretamente o judiciário, a gente pode acabar ficando defasado, porque você tinha todo um passo a passo para seguir primeiro e você pulou. Você supriu uma demanda primeiro administrativa. Se tinha um órgão que poderia te atender naquele primeiro momento e você optou por não demandar aquele órgão no primeiro momento, você acaba se tornando prejudicado. Então, para seguir e se eventualmente for necessário judicializar, a gente precisa recorrer desse benefício para te resguardar, para que você tenha os depósitos de FGTS todos lá, para que você tenha a sua estabilidade por mais 12 meses garantida e 12 meses até o final do seu tratamento médico, até para você se realocar dentro do seu local de trabalho, para você voltar aos poucos, verificar como que estão as condições, se clínicas também, e além disso você também tem, se eventualmente for necessário, o passo a passo específico para poder judicializar. Perfeito. Aí tem duas questões que você falou e eu anotei aqui para a gente reforçar, né? Primeiro que a estabilidade é do retorno, né? Sim. Então assim que a pessoa retornar desse benefício, ela vai ter essa estabilidade de 12 meses. E não é à toa. Quando é um adoecimento mais grave, né, adoecimento do trabalho, normalmente pode ter alguma recidiva. Uhum. Então esse prazo de 12 meses é para ela voltar ao trabalho, ver se realmente ela está melhor. E se ela precisar afastar de novo, começa de novo a contar esse prazo. Exatamente, é um né? período de adaptação. E uma questão que é muito importante, que eles normalmente esquecem, o prazo é muito curto. O prazo do recurso administrativo são 30 dias da decisão, do comunicado de decisão do INSS. Então a gente precisa ficar muito atento a esse prazo, porque às vezes vai precisar de um novo laudo para poder corroborar esse recurso, vai precisar ali de algum parecer médico. E se demorar assim para fazer isso na última semana, às vezes não vai dar tempo de fazer tudo que precisa para recorrer. Então o ideal, teve a comunicação do INSS, teve acesso a essa resposta, já entra em contato com o escritório para a gente poder fazer todo o passo a passo necessário para cumprir esses 30 Sim. dias. E é bom também frisar e destacar que
concessão do benefício, não é da prorrogação do benefício. Por quê? Se a gente não recorre do momento que foi concedido seu benefício, é como se você tivesse concordado como foi colocado ali daquela forma. Depois, os recursos vão se limitar a períodos. Se aquele período foi inferior, foi superior, se deveria ter sido observado, às vezes o laudo indicou um período de 3 meses, o benefício foi reconhecido só por 1 mês, você fica mais restringido. Então, por isso que é importante, da concessão do benefício, você já procurar o seu advogado, o escritório já está de portas abertas, nós temos uma equipe de previdenciário para te atender, para verificar se a concessão do seu benefício foi feita de forma correta, de B31 para B91, se eventualmente tem a necessidade desse recurso, e verificar também os laudos. Às vezes precisa de corrigir alguns pontos que o médico colocou, ou alguns detalhes que precisavam estar específicos no laudo e não foi colocado. CIDs também, como que foi, se o CID está de fato correspondente com a doença que foi diagnosticada ao longo do relatório. Então, todos esses detalhes precisam ser levados em consideração. Perfeito. Tem uma outra questão que você levantou também, que é ele teve o benefício, retornou ao trabalho. Você falou que volta a contar o tempo. Mas volta a contar o tempo se ele estiver afastado pelo mesmo motivo ou afastado por motivo diferente do que foi constatado no primeiro afastamento? Pelo mesmo motivo. Se for motivo diferente, é um novo benefício, não é pelo benefício anterior. Então, se eventualmente você ficou afastado, vamos supor, o burnout, e volta por uma outra doença, aí você tem benefícios distintos. Se eventualmente for diagnosticado que aquela doença não foi curada ou que aquele tratamento não foi efetivo naquele período, você permanece com o mesmo afastamento daquele período, daquela doença anterior. E conta-se o prazo de 12 meses de novo ou interrompe e volta a contar? Tipo assim, ele tinha 4 meses, ele ficou afastado de novo, ele teria direito a mais 8 meses, né? Volta a contar o prazo de 12 meses de novo, desse segundo afastamento pelo mesmo motivo, ou continua o prazo dos 8 meses a contar porque ele já teve 4? Ele volta a contar. Da mesma forma, como se você leva em consideração, nesse primeiro momento, o seu retorno efetivo do trabalho, se houve um novo afastamento, volta-se os 12 meses de novo, a contagem dos novos 12 meses. Eu acho que seria uma dúvida interessante ela tirar, que eu fiquei na cabeça. A gente está aqui aproveitando que a doutora Verônica, dentro do escritório, é especialista, né, especializada em direito previdenciário, e é ela que acolhe os nossos clientes sobre esse tipo de demanda. Uma outra coisa que eu anotei aqui para a gente não esquecer é o seguinte: se você teve um código 31 e era caso de acidente de trabalho, era um caso de código 91, se você faz o recurso administrativo e consegue resolver isso primeiro no INSS, você já tem uma prova pré-constituída para o seu processo trabalhista futuro. Porque se o adoecimento foi do trabalho, vai caber outras repercussões, vai caber dano moral, dependendo da doença. Se tiver redução da capacidade laborativa, pode ter uma questão de pensão, e aí uma série de outros desdobramentos. Agora, se você vai para a Justiça do Trabalho só com o Código 31, você necessariamente vai ter que derrubar isso na Justiça. Você vai precisar de mais laudos, vai precisar de perícia técnica trabalhista. Então, sim, fica mais complexa a ação. Sim. Então, ela facilita muito se você começa desde o início correto, fazendo recurso administrativo, para depois, né, recorrer às questões trabalhistas. Até porque a Justiça do Trabalho não contesta o B91. Então, se ele foi concedido, tem presunção de veracidade daquela informação. De fato. E o ônus da prova está invertido. É a empresa que tem que fazer Exato. a prova. Ela impugnar e ela pedir a perícia. Exato. Então, você tem esse ponto positivo também, se está, de fato, reconhecido previamente já pelo INSS para o seu processo trabalhista também. Muito bem. Bom, eu acho que a gente trabalhou bem esse tema. Vocês têm mais alguma questão sobre essa pergunta? Não, para mim é tranquilo. Então, vamos para a próxima. Com a mudança do cargo de caixa para agente de negócios caixa, teremos algum direito sobre essa sobrecarga de trabalho? Bom, pelo cargo, né, são questões relacionadas à última mudança que o Banco Itaú fez na estruturação de cargos. Outros bancos também fizeram, né? Mas com essa nomenclatura específica, né, mudou de cargo de caixa para agente de caixa. Agente de negócios caixa. Tem algum direito? Perfeito. E até isso que eu ia te falar. Eu não sei quem fez a pergunta, mas o banco, a gente sabe de quem o banco que trabalhava pela nomenclatura. Tiveram também outros, igual você falou, tiveram outros bancos que fizeram isso, então serve de forma geral. Antecipando, tem sim um adicional por acúmulo de função, mas por quê? O banco decidiu extinguir 2 cargos, fazer um cargo só para contemplar essas 2 funções. O que ele fez? Tinha o cargo de caixa. Ele extinguiu esse cargo que estava atrelado a questões operacionais exclusivamente. Extinguiu o cargo de agente comercial, que era questões atreladas ao setor comercial exclusivamente.
Inclusive, não sei se vocês concordam, mas a seleção para esse cargo e a aptidão tem a ver, inclusive, com o perfil da pessoa. A gente conhece muita gente que tem um perfil operacional, sempre quis trabalhar na área operacional do banco, nunca quis migrar para a área comercial, e o contrário é a mesma coisa. O banco decidiu fazer, então, um cargo contemplando as duas áreas, com as duas funções, sem dar nenhum adicional. Inclusive, eu falo com os meus clientes, a gente tem essa pergunta todo dia, né? E também nos atendimentos, eu falo que, além dele não ganhar mais, ele passou a ganhar menos. Porque a meta ficou muito mais difícil de bater. Você tem meta da área operacional, meta da área comercial, e impossível de fazer com a mesma carga horária, com uma pessoa só. A gente tem falado desse cargo, um 2 em 1. O banco economizou, mas às custas do trabalhador, e o que a gente tem conseguido procedências pedindo esse adicional por acúmulo de função nessas funções também. Perfeito. E aí, só lembrando, né? Quem foi contratado já no cargo novo, já está dentro da nova estrutura, não tem como a gente falar em acúmulo de função, porque desde o início do contrato, ela já foi, né? Já foi sabendo que aquelas seriam as funções. Esse acúmulo de função é para quem antes era caixa ou era agente comercial, que a gente teve as duas situações. Pessoas que eram só do comercial e tiveram que passar a fazer processamento de caixa, mexer com o numerário e etc. E pessoas que não tinham aptidão nenhuma, né, como você disse, para a área comercial, que estavam no caixa e precisaram passar a ter metas bastante exaustivas, inclusive, sobre vendas de produtos e serviços bancários, né? E aí, o que a gente viu, né, nos atendimentos e em algumas audiências que já aconteceram, é que não foi só ali uma mudança de nome de cargo, né? Eles tiveram muitos produtos que não eram trabalhados antes pelo caixa. Porque alguns falam assim, mas o caixa já vendia alguns produtos limitados ali no caixa. Era um atendimento mais passivo. Vai passar o cartão, você já tem o seguro do cartão? Eram coisas muito pequenas. Agora não, agora eles abrem conta, tem que vender previdência, tem que trabalhar com produtos de investimento, financiamento imobiliário, coisas muito mais complexas e estruturadas que eles não faziam. Meta de ligação ativa mesmo, você ligar realmente para o cliente. Além das metas de venda, a meta do operacional também, que ficou atrelada, né? As suas atividades do operacional não foram deixadas, você ainda permanece fazendo além dessas vendas. Então, você trabalha, há um acúmulo excessivo de atividade, não há uma compensação específica pecuniária, né? Você não recebe para que aquilo aconteça. E o que aconteceu também na prática, o pessoal do que estava atrelado ao comercial sabia vender, mas não mexia com as questões do operacional, começaram a ter diferenças de caixa absurdas. Porque não houve também um treinamento para fazer, olha, agora vocês vão ter um treinamento, vão ser adequadas as funções. O treinamento foi só online, eles não tiveram treinamento efetivo presencial. Por aprendendo na prática e tendo prejuízo financeiro com isso. Que são os outros desdobramentos, né, Alan? Então, assim, se a gente identifica, por exemplo, que você estava começando a pagar a diferença de caixa, por falta de qualificação, né, falta de preparação do banco, é mais um pedido que pode ser feito sobre isso. E a gente viu muitos adoecimentos, muitas pessoas que não se adaptaram e adoeceram mesmo por conta dessa cobrança excessiva do banco nessa mudança de cargo. E vou um pouco além, muitos se aposentaram. A gente tem vários clientes que eram caixa assim, 30 anos, 35 anos. Quando veio a multifuncionalidade, preferiram aposentar porque não se adaptaram ao modelo novo. Então foi um impacto muito grande. Foi uma das mudanças que trouxeram assim, maior impacto para o bancário dentro das últimas mudanças que a gente viu dos bancos, né? Perfeito. Então, joia. Mais alguma questão sobre esse cargo? Sobre essa questão da alteração? Sobre o percentual, né? Às vezes eles perguntam, mas quanto de acúmulo de função? Vou ter o dobro de salário? Não. A gente tem visto que os juízes têm dado entre 10% e 30%. A maioria que eu vi de condenação foi 20% de majoração de salário. Porque a lógica é a seguinte, você não dobrou a carga horária, você teve mais funções para o mesmo período, mas houve uma alteração muito sensível das atividades que você tinha que desenvolver. Então, os juízes têm ponderado, porque não tem na lei um percentual fixo para acúmulo de função. Isso aqui foi um crescimento que a gente fala jurisprudencial. Que usaram acúmulos de função de outros setores, do vendedor, por exemplo, que fala que é 10%, para tentar chegar num percentual razoável para essa situação. A gente normalmente pede 50%. Lógico que a gente quer o melhor, né, para você, bancário. Mas a condenação tem sido, em média, entre 10% e 30%. Tá? Vitor, a pergunta está atrelada a gente de negócios caixas, mas teve outros cargos que também sofreram essas alterações e, consequentemente, também tem direito a esse pedido? Perfeito. A gente teve muitas alterações, né, na estrutura da agência como um todo.
Falando de acúmulo de função, aqueles que passaram a fazer 2 atividades que antes era feito por uma só, vai ter direito a esse acúmulo. Então a gente viu aí dentro da evolução alguns cargos que perderam função, por exemplo, o gerente operacional, que virou gerente de atendimento, ele perdeu função. Ele era coordenador, ele era um gerente geral da área operacional e ele perdeu função. Ele passou a estar subordinado ao gerente geral comercial da agência e deixou de ser operacional, passou a ser área comercial. Então mudou muito a função dele, mas ele não acumulou. Então no caso dele não há acúmulo. Mas no caso do gerente geral comercial é mais um cargo que tem acúmulo. Ele cuidava só da área comercial, passou a cuidar também da área operacional. Então é mais um cargo que a gente também está buscando esse pedido de acúmulo. Perfeito, até para não ficar restrito, às vezes a pessoa acha que então só o acúmulo só vai ter direito a agente de negócios. Não, de forma alguma. E até para ficar mais claro, né, o que é o acúmulo de função dentro da Justiça do Trabalho, o que ele entende, né? Como acúmulo de função. É toda vez que você foi contratado para uma atividade ou ao longo do tempo você já foi promovido, mas você está numa atividade X e em um dado momento o banco, sem alteração de salário, coloca mais funções para você. Isso pode acontecer nessas estruturações, que aí são cargos novos, mas pode acontecer ao longo do contrato. Exemplo, a gente teve vários caixas que antes dessa mudança para agente de negócio, pela falta de supervisor operacional, que hoje virou líder de tesouraria, fazia funções de tesoureiro. Então ele teria direito a esse acúmulo mesmo mantendo o nome do cargo de caixa. Ele assumiu funções, inclusive tinha um cartão supervisor. Clássico cartão supervisor. Clássico cartão supervisor. E o banco tentou corrigir isso. Quando ele fez essa alteração de cargo, ele recolheu o cartão supervisor de todo mundo. Para ver se ele, a partir dali, ele resolvia esse problema. Também geraria acúmulo de função. Então, toda vez que o trabalhador recebe funções extras não previstas no primeiro cargo, ele tem direito ao acúmulo de função. E só uma coisa que a gente acabou também esquecendo de falar, que essa mudança ocorreu em agosto de 21 na maioria das agências, né? Só para quem também, de repente, entrou no banco mais novo e não tá sabendo disso. Teve alguns que foram antes. Essa mudança começou final de 20. Final de 20. E a virada foi por ondas, que o banco chamou. Então teve cidades que foram ainda em 2020 e ela finalizou em 2021. A última onda foi essa de 2021. Quem entrou, então, depois de agosto de 2021 não teve toda essa discussão e tudo, e também já, é o que você falou no início, já aceitou essa forma de trabalhar. O que a gente busca na justiça é para quem foi contratado para um cargo e, de repente, transformou num cargo com atividades completamente diferentes. Perfeito. Acho que podemos passar para a próxima, então. Até hoje não entendi porque temos perícia contábil nos processos de bancário. Por que essa perícia é necessária? Então, é uma questão muito interessante, é um pedido realizado pelo nosso escritório, em geral, com todas as instituições financeiras, todos os bancos que pagam comissionamento, a gente estuda o regulamento, a gente analisa o que o cliente traz de fatos, né, naquela entrevista que a gente faz no momento da contratação, até para entender como que foi pago aquilo e se ele vai ter condições de pedir diferença ou não. É aí que entra o papel do perito contábil. Porque apesar da gente ter um entendimento, a gente saber como foi pago, a gente não tem as métricas que são necessárias para a pessoa saber se aquilo foi pago de forma correta. E o empregado tem direito a buscar na justiça o reconhecimento dessas diferenças. Não é porque o banco pagou, o empregado tem que concordar com o pagamento que foram realizados. Então a perícia contábil é justamente uma pessoa que é imparcial, ela é vinculada ao processo de confiança do juízo, ele é nomeado para aquele ato, para ele realizar uma perícia com o intuito de quê? Analisar os documentos que foram juntados nos autos com a defesa e verificar se aqueles documentos, se da análise daquele processo com os documentos que foram juntados, o empregado teria direito à diferença ou não, se aquele programa que foi pago, seja mensal, semestral ou anual, foi pago de forma correta, porque a gente também tem que colocar no sentido de que tem alguns cargos que não têm comissionamento mensal. Alguns bancos, inclusive, eles retiraram esse pagamento mensal e colocaram ele dentro do anual ou do semestral, como uma forma de cálculo para pagamento daquele anual. Então, é por isso que entra o perito contábil. É justamente para pegar aquele documento, que é o regulamento interno, as métricas que foram utilizadas pelo banco e observar se que aquilo foi pago naquele recibo de pagamento foi verdadeiramente pago de forma correta. E eu entendo que é um meio de se buscar uma justiça
igualitária. Tanto para a gente, pelo autor, como até pelo reclamado, que é um argumento que eu utilizo. Qual que é o medo de se ter uma perícia contábil no processo? Para mim, na minha visão, né, que eu advoguei para os dois lados, eu achava essencial o empregador solicitar, o reclamado solicitar. Não, eu pago correto, eu vou te mostrar que eu pago correto. Então, o objetivo da perícia contábil é não só salvaguardar a nossa tese, né? Mas é salvaguardar o direito das partes, a ampla defesa contraditória, você poder produzir a prova de forma ampla, sem restrições, porque o não deferimento da perícia eu acho que é totalmente contraditório. Por quê? Porque não tem como você analisar sem um perito contábil, sem com a capacidade técnica para aquilo, para verificar só pela prova oral o que foi produzido. A prova oral, para mim, não seria só suficiente. Para mim, ela é uma parte integrada da perícia técnica. Na verdade, a prova oral ela vai conseguir auxiliar no contorno fático das situações do dia a dia do trabalhador, que normalmente a gente alega que você não consegue ter acesso integral a todos esses critérios de cálculo ao longo do contrato de trabalho. Porque por isso que a gente não tem a documentação 100%. Né? O trabalhador não tem acesso a essa documentação ao longo do contrato de trabalho. E é onde surge a maior discussão. Porque o regulamento interno de todos os bancos prevê ali alguns critérios de cálculo para pagamento dessas variáveis. Dentro desses critérios, gera documento. Tem que gerar documento. O banco é uma SA. Ele não tem como ele ter entrada de receita ou ter despesa sem que isso esteja documentado. Tem que estar contabilizado. E esses relatórios são contabilizados, né? São consolidados. Então a gente pede esses documentos para verificar se realmente, exemplo, aqueles cancelamentos feitos pelos clientes e que geraram uma redução do pagamento da premiação aconteceram. E o cliente não tem acesso a isso. O que normalmente o cliente tem acesso? O que o bancário tem acesso? A um resumo final do que aconteceu. Fiquei em terceiro, fiquei em quarto, recebi X. Tá bom. E como que o banco chegou nesse cálculo? É para isso que é a perícia. E nós, né, como defensores do reclamante, alguns juízes falam isso para nós. Por que você não faz um cálculo? Qualquer cálculo que eu fizesse sem esses documentos são cálculos estimados. Sim. Então, quando vem o perito e fala quais documentos efetivamente são necessários para a realização desse cálculo, deixa de ser eu, Vitor, defendendo uma parte, né? Então, eu estou puxando a sardinha para o lado do reclamante, lógico, eu estou trabalhando para ele. Deixa de ser eu, Vitor, querendo fazer aquele cálculo e passa a ser um perito, um profissional 100% isento da confiança do juiz, dizendo quais documentos ele precisa para fazer o cálculo. E não é só nessa questão, da questão da documentação. Eu faço um exemplo muito interessante da questão do controle de jornada. Não vamos aqui falar se é verídico ou não, mas o banco, quando você pega o contra-cheque e entra no seu cartão de ponto, você consegue saber as horas extras que foram pagas. Mas também a gente apura diferenças. Então não quer dizer que você tem acesso a toda a documentação, a tudo que foi demonstrado aqui, que aquilo ali também não foi feito de forma incorreta. Entendeu? Então o fato também do banco apresentar alguns documentos, que tem alguns bancos hoje que eles moldaram a questão. Então estão apresentando alguma documentação, mas ainda assim se verifica que com base naqueles documentos ainda tem algumas incoerências, algumas incorreções no pagamento. Então esse é o ponto. Então a necessidade da perícia contábil é para mostrar para o juiz se realmente aquilo que foi pago durante o curso do seu contrato de trabalho foi pago de forma correta. E a gente só faz esse pedido porque as perícias têm sido favoráveis. A gente está encontrando diferença a favor do bancário. Senão a gente tinha parado de fazer. Se toda perícia que for fazer dá negativa, claro, não fazia sentido. Eu ia comentar isso. Tem que ter muita confiança para fazer um pedido de perícia técnica contábil, pedir documentação. O perito vai solicitar essa documentação. Se o banco junto e pagou tudo corretamente, esse pedido nosso foi por água abaixo. Mas o que a gente mostra é que tem boa fé no processo e que tem realmente indícios de que há diferença e a gente tem achado nos processos. E um ponto até interessante que até a gente mesmo tem um auxílio de uma perita contábil, que é a Renata. Elas nos auxiliam para fazer as manifestações no curso do contrato de trabalho. Então, mesmo que a gente entenda, sabe como fazer, a gente também pede auxílio de uma pessoa que tenha capacidade técnica para auxiliar o escritório. O advogado faz conta na calculadora. Claro. E olha lá, a gente sabe dos direitos, né? A gente sempre traz um especialista para aquela matéria. E aí é especialista
para cálculo, então um especialista contábil. É uma questão médica, um especialista médico. Que A a gente gente não também pode se tem aventurar em outras áreas. Que a né? gente também tem no escritório uma especialista na Perfeito. área médica. Então vamos para o próximo, né? Próxima pergunta. Tenho 5 anos de banco e acabei de ser promovido a gerente de relacionamento, mas recebi uma proposta para ir para outro banco. Devo aceitar? Essa aqui eu vou puxar para mim. Eu acho muito difícil a gente ponderar 100% essa pergunta. Por quê? Existe um contexto por trás dessa história, né? Que aqui a gente só está sabendo da dúvida final. Porque às vezes a situação dela no banco, embora tenha acabado de ser promovida, às vezes ela está numa agência muito distante de casa. Às vezes ela está numa agência com um gestor complicado. Às vezes ela está numa agência sem suporte. Mas vamos tirar esse contexto. Pensando assim, é um trabalhador que está numa agência razoável, com time completo, próximo da sua residência, ou estão dentro da mesma cidade, né? Sem nenhum outro contorno. O chefe não é assediador, está dentro das metas normais que a gente já espera do banco. O que normalmente faz a pessoa mudar de banco? Uma proposta salarial diferente. Então, se ela está pensando em não ter nenhum contexto desse, ela provavelmente está pensando no salário. Se ela vai mudar de gerente de relacionamento para o mesmo cargo em outro banco, eu, sinceramente, falaria para ela aguardar. Por quê? Se ela está dentro do mesmo banco há 5 anos e começou num cargo de 6 horas, ela teve uma promoção muito rápida. Porque o banco normalmente espera 2 ciclos de dentro ou acima do esperado, dentro das avaliações anuais, para fazer promoção. Então, ela está no ciclo positivo. Ela teve uma alavancagem boa de carreira. Esse banco já conhece essa profissional. Se ela muda para outro banco e não tem histórico, se no primeiro ano ela não bater as metas, ela vai ser desligada. E ela deixou uma carreira promissora no outro banco. Então, se é para o mesmo cargo, eu indicaria para que ela aguardasse, mesmo que o salário fosse um pouco maior. Porque ela teve uma carreira boa e está no início. Né? Se ela conseguiu chegar em gerente de relacionamento rápido, ela devia aguardar. Na minha opinião, ela devia aguardar. Mas se é para um cargo acima, às vezes ela é um gerente de empresas e está ganhando uma possibilidade de ir para uma plataforma. Isso é muito diferente. Ela ir para uma plataforma é uma carreira já, não só com salário superior, mas com uma progressão de carreira muito interessante. Aí faz sentido essa mudança. Ou ela está no varejo, está conseguindo ir para, digamos que ela era do varejo do Itaú, está indo para o Select no Santander. Aí faz diferença, porque ela está alavancando segmento. Sim. Aí realmente não é só uma questão salarial, né? É uma questão de carreira. Então eu acho que tem que ponderar isso. Se for uma mudança só de salário e para o mesmo cargo, atenção, você pode estar deixando uma carreira promissora onde você está. Eu não faria essa mudança. Se é para uma mudança de cargo ou de segmento que vai te trazer uma alavancagem de carreira, aí não tem dúvida. É o caso realmente de fazer essa opção e de ir para esse novo banco. Mesmo que você tenha que pedir demissão e perder ali direitos que são simplórios, que é a questão do aviso e a multa de 40%. Porque se você está indo para uma situação melhor, não deve pensar nessa questão. Você tem que investir na sua carreira. Com certeza. O interessante aqui é que você não está indo para um desafio diferente. Você está indo para, igual você falou, a pessoa já te conhece do outro lado. Você vai buscar um desafio de um lado que talvez você nem conhece, que você ainda vai ter que buscar uns 5 anos para você ter um novo reconhecimento, para você ter uma outra progressão de carreira. Embora, às vezes, assim, o pessoal fala assim, não, mas são bancos similares. Exemplo, Itaú, Santander, são bancos similares. De fato, tem até produtos similares. Claro. Mas você sai de Uniclass para virar Van Gogh, que seriam compatíveis, não faz sentido, porque você vai ter que se adaptar ao sistema, que é um sistema diferente, né? Você já está acostumado com o sistema do Itaú, vai ter que se acostumar com aquele sistema ali do Santander, por exemplo. Tem a questão de toda a estruturação de chefia, você ainda vai ter que fazer história dentro daquele banco, que você não tem histórico. Lá no outro você já tem. Você tem uma história de trabalho que vai contar caso você tenha um ano ruim. E fazer a mudança para o mesmo cargo, qual que é o sentido disso? E a dúvida aqui dela também, que eu acho mais pelo fato do que será que depois eu ainda posso ter uma proposta desse banco que estava querendo me contratar? Pode, com certeza. Se você continuar fazendo um belo trabalho e for destaque novamente, você vai acabar recebendo uma proposta ou até para ir para um segmento maior. Perfeito. Nem sempre as pessoas têm o objetivo de achar que eu estou mudando e vou ter um aumento salarial. Nem sempre o aumento salarial é uma melhora de vida, entendeu? Talvez se você esperar um pouco o resultado
sair onde você tá, talvez você consiga alavancar a sua carreira muito mais rápido do que ficar toda hora, não ganhei uma promoção, mas me chamaram para trabalhar a médio e longo prazo, sim, né? Sim. Isso você tem aqui, agora ela falou 5 anos, né, e já foi promovida, ela tem histórico para caso apareça uma vaga de gerente geral ou de gerente de atendimento, né, que agora tem que passar por gerente de atendimento, por exemplo. Falando da estrutura do Itaú, né, mas se ela tiver ali uma vaga, ela pode estar, né, elegível para essa vaga. O Santander também é assim, né? Tem um gerente de atendimento antes. É porque aí vai depender da estrutura do banco, né? De cada banco vai ter uma estrutura dessa. Eu recentemente tive essa conversa com uma cliente mesmo, né? Tive essa conversa com a cliente, ela estava com essa dúvida se ela saía, se ela ia para esse outro banco, o que ela faria. E era um gerente de relacionamento. Eu falei com ela, eu fosse você, aguardava. Você foi de caixa gerente de relacionamento num prazo muito curto. No caso dela, foi 1 ano a mais, foi 6 anos. E para ela foi uma boa escolha esperar. Porque 6 meses depois ela se elegeu, ela estava elegível a uma vaga de gerente geral e hoje ela está nesse cargo. Só que ela teve que optar de sair da cidade dela. Ela precisou sair da cidade onde ela estava, com a família, né? Mas era só ela e o marido, precisou ir para uma outra cidade para assumir esse cargo. Mas olha a alavancagem de carreira que ela fez. Se ela tivesse mudado, ela não tinha, né, conseguido essa oportunidade. Pelo menos mais uns 5 anos aí como, né, GR. Mostrando trabalho para conseguir fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado nesse pensamento de médio e longo prazo. Você fala assim, pô, vou ganhar R$1.000 a mais. Tá, pro mesmo cargo? Será que realmente vale a pena? Agora, se você tá abaixo do esperado ou tá vários anos em um ciclo ruim, talvez essa mudança faça sentido, porque você estaria mais virado para ser demitido do que para ser promovido. Aí é outra história. E é contar que vai ter uma carreira de sucesso no outro banco também, né? Porque você pode chegar lá e no primeiro período não se adaptar àquele banco. Então você perdeu a sua história, toda a sua trajetória naquele banco anterior, assumiu o risco, deu um passo para trás e acabou às vezes não se adaptando àquele local, à forma que foi trabalhado, o jeito que foi trabalhar e acaba não evoluindo. Você usou uma expressão que eu gostei. Sair para outro banco para o mesmo cargo é mais dar um passo para trás do que efetivamente ganhar um salário maior. Sim. Para o mesmo cargo, para o mesmo nível de cargo, tá mais para um passo para trás. Exatamente. Até para você evoluir lá de novo, criar uma história, adquirir confiança da sua equipe que vai estar ali com você trabalhando, você acaba voltando. Você dá um passo para trás efetivamente do que evoluindo na sua carreira. E às vezes aquele R$1.000 que você achou que talvez traria uma diferença, você conseguiria às vezes com outro benefício do outro banco já, ou você já estaria ali encaminhado para outros cargos, já está sendo observado. Às vezes você chega como para gerente de relacionamento só por um período de adaptação para verificar como você se comportaria naquele cargo. E na sequência às vezes já tem até uma possível cargo já em visão para você. Eu acredito que talvez você daria mais um passo para trás do que de fato evoluir. E tem um outro ponto que você falou e me veio à cabeça, porque às vezes você tá achando que vai ser mais R$1.000, é mais R$1.000 do bruto ali, né, do salário base. Porque se você estiver na faixa média de gerente de relacionamento hoje, você tá na faixa de 5, 6 mil no máximo. R$1.000 a mais às vezes vai te mudar de faixa de tributação. Vai. E o líquido não vai ser os R$1.000 que você tá esperando. Ainda tem que fazer essa conta para saber se está valendo a pena essa mudança, né? Bom, acho que nós passamos bem por esse tema. A próxima pergunta com certeza vai ser para Verônica, né, Verônica? Qual a importância do planejamento previdenciário? Vamos deixar a especialista falar. Eu adoro falar de planejamento previdenciário. Até porque planejamento previdenciário é algo que se falava pouco, ainda poucas pessoas conhecem, precisa ser mais divulgado a respeito. Planejamento previdenciário, ele não é só para quando você está prestes a se aposentar. Ele precisa ser analisado antes, bem antes mesmo, para verificar se os recolhimentos estão sendo feitos de forma correta, se todo o período que você trabalhou está efetivamente registrado, se houve um recolhimento específico, se você, enquanto autônomo, ou enfim, está fazendo tudo direitinho para que não te atrapalhe no momento da sua aposentadoria. O planejamento ele é para evitar que você tenha burocracia e dor de cabeça no momento da sua aposentadoria. Até porque a vida ela é cíclica. Muitas coisas podem acontecer. Hoje você está dentro de um banco. Amanhã pode ser que você não esteja mais. Amanhã pode ser que aquele banco não vai te comportar mais. As novas reestruturações que vão ser feitas não vão te caber mais ali. Você tem questões de saúde também que não te condiz mais permanecer naquele banco. Então você precisa se programar. E às vezes você acaba saindo a pessoa tem um salário muito bom dentro do banco,
ganha muito bem ali e naquele momento que ele se vê despreparado, ele pensa, não, agora eu preciso permanecer com o mesmo padrão que eu vim recolhendo ao longo de 30 anos dentro do banco. E às vezes não, às vezes se a gente fizer um cálculo efetivamente, você vai verificar que aquele valor todo que foi investido já é o suficiente para te dar uma boa aposentadoria. E às vezes investir em outros produtos, em outros ações, enfim, outros cenários de investimentos, você vai acabar tendo um retorno financeiro melhor do que efetivamente insistindo ali no INSS. Então, o planejamento previdenciário, ele vai estar ali, primeiro, para te resguardar de forma burocrática, por questões de documento. Segundo, para trazer para você qual que é a melhor aposentadoria. Será que vale a pena aposentar agora? Será que vale a pena esperar? Essa aposentadoria que vai vir agora vai vir com um valor mais alto? Ou será que daqui a 6 meses esse salário de benefício vai ser um pouquinho superior do que você estava acreditando que seria agora? Vale a pena, às vezes, esperar por mais 5, 6 anos? Gente, está num cenário de instabilidade. Às vezes pode ser que as regras alterem dentro de 5, 6 anos. Vale a pena esperar? Será que, de fato, não vale a pena fazer esses requisitos, o requerimento de aposentadoria logo na sequência mesmo? Além disso, você também pode verificar qual que é o valor que vai ser investido para o INSS, que não é um dos melhores investimentos, mas você precisa arcar ali todos os meses um valor específico. Tem valores que são muito significativos para pagamento todos os meses, que às vezes não está dentro do seu orçamento financeiro, orçamento familiar mesmo naquele momento. Então, todos esses detalhes você verifica previamente, faz um estudo com base nos documentos que são concedidos e a gente verifica qual que é a melhor aposentadoria e o melhor momento para você se aposentar. A gente tem feito isso com alguns clientes nossos, a gente já teve situações de pessoas que a gente identificou que eles deveriam receber valores que foram pagos de forma equivocada. Então, ele pagou com um código equivocado, já entendeu, ele já chegou conversando para mim, dizendo, Verônica, eu já sei que esse valor eu perdi. Não, ele tinha como receber aqueles valores. Já ficou super feliz, porque ele acreditou que ele tinha pagado mais ou menos em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, de forma equivocada e perdeu dinheiro. E a gente demonstrou para ele que não, que existe sim a possibilidade dele conseguir esses benefícios. Teve clientes nossos que estão querendo abrir uma empresa, uma MEI, tá ali em dúvida ainda se vai ter um CNPJ ou não. Como que fica essas questões envolvendo o previdenciário com o CNPJ também? A gente demonstrou como que vai ficar na prática se for abrir uma empresa, como que isso vai impactar para ela também, como que fica se optar pelo simples ou não. As consequências disso. Então, você vai preparado para o momento da sua aposentadoria, recebendo o melhor benefício e não tendo um custo superior com o INSS. Perfeito. A palavra já fala tudo, né? Planejamento. Planejamento serve para quê? Para dar clareza. E aí você tem vários caminhos, né? Ao longo desse percurso, você pode esperar um pouco mais ou um pouco menos para aposentar, porque não vai fazer diferença no salário final, por exemplo. Sim. Então, você recolheu a mais se você fosse ir até aquele período. Um exemplo que a gente viu lá no escritório, a pessoa queria recolher no teto. Durante sei lá quanto tempo, não lembro o caso, mas queria recolher aquele período todo que faltava no teto. Não ia fazer diferença recolher no teto. Sim. Então, era melhor recolher menor, porque no cálculo final ia dar um benefício semelhante, e o restante investir para gerar lá uma renda no futuro, né? Então, a clareza, nesse momento, ela é essencial. Porque na maioria das vezes, né, a pessoa vai pensar nisso, deveria pensar antes. Mas a maioria das vezes lá do escritório vai pensar nisso quando é demitido. Sim. E aí tá naquele cenário de aposento, não aposento, quanto tempo ainda tenho que recolher, que já é um cenário difícil, porque o dia da rescisão tem que durar um tempo, né? Ou então o que ele vai fazer de negócio, né, de novo emprego ou nova profissão, tem que durar para pagar também aquele recolhimento. E aí ele vai, errado, joga dinheiro fora. Então o planejamento é para isso, para não ter prejuízo de tempo nem de dinheiro sobre a questão previdenciária. Exatamente. E a grande questão é o seguinte, não deixe para próximo da aposentadoria. Quanto antes você estiver resguardado com questão de documento, até porque outras empresas também, porque você não trabalhou só no banco às vezes você trabalhou em outras empresas também. E quanto mais rápido você verifica como está a sua situação junto ao INSS, às vezes você tem tempo de recorrer até aquela outra empresa e se resguardar, porque às vezes a empresa fecha, não teve um registro correto, o processo vai se estender para uma questão judiciária, então vai demandar mais tempo. Se você consegue, à medida que você está efetivamente trabalhando, ainda que falte
muito tempo para aquela aposentadoria acontecer, mas está amparado por questão de documento, mas você vai ter uma aposentadoria muito mais tranquila. E a aposentadoria é um momento de paz, sossego. Ninguém quer dor de cabeça, esperar um processo que vai demandar mais 5, 6 anos. Ninguém quer. Você quer aquele seu benefício logo. Então, quanto mais você se planeja, com menos dor de cabeça, você vai chegar ao final da sua aposentadoria. O Vitor, previdenciário sempre gera mais uma dúvida, né? Então, a Verônica que se vira. Verônica, qual que é, na sua opinião, o corte para a pessoa pensar no planejamento previdenciário? Qual o lapso temporal? Ela tem que ter trabalhado quanto tempo? O planejamento previdenciário é para quem? Olha, eu acho que para todo mundo, sendo muito sincera, eu acho que não tem um corte específico, não. Eu acho que para a pessoa que está no início da carreira, a pessoa que já tem mais de 30 anos de trabalho. Por quê? Primeiro, você tem grandes mudanças de legislação. Então, às vezes, você acredita que está enquadrado na nova legislação, mas pode ser que você tenha direitos na legislação anterior. Então, é algo muito, muito específico para a gente trabalhar. E pode ser que tenha pontos que precisam ser regularizados logo na sequência. Então, dizer um corte específico, assim, com 25 anos de carreira ou 30 anos de carreira, eu acho assim, o quão mais cedo você puder recorrer a um planejamento previdenciário é para a vida inteira. Você vai se adaptando à medida das sequências que a vida vai te trazendo para você. Às vezes vai ter uma mudança de cargo, com um salário que vai ficar superior. Efetivamente, talvez você tenha o interesse de sair, mudar de área. Esse salário talvez pode ser reduzido. Há um interesse de abrir uma nova empresa, virar um CNPJ. Uma série de fatores que podem impactar. Então, o planejamento previdenciário, ele precisa acompanhar os seus ciclos da vida. Houve grandes mudanças, é bom recorrer a um planejamento previdenciário para não ter grandes surpresas. Até a pessoa foi desligada, ela quer saber, tipo assim, quanto tempo eu tenho que ficar contribuindo até arrumar outro emprego? Quanto que eu contribuo para não perder o direito a essa questão de não ficar esse lapso de tempo, isso também, o valor não impactar no final do benefício. Aí, então, tem muita coisa. Né? Nesses casos, assim, é 100% de certeza que você precisa 100%. de planejamento. Foi demitido, faça o planejamento. 100%. Porque senão você vai pagar errado. O que a gente está falando que o interessante é que fosse feito antes. Mas também um outro gatilho que sempre vai acontecer é se você trabalhou, por exemplo, como PJ e conseguiu um vínculo. Então, você vai precisar do planejamento. Primeiro porque a Justiça, a Previdência não aceita de 100% o recolhimento que é feito no trabalhista. Então, vai ter que fazer ali uma ação para incluir aqueles recolhimentos e tempo de contribuição para depois não ficar faltando. E se você relembrar disso 20 anos depois, é muito mais difícil. Sim. Então, se você teve uma ação, reconheceu o vínculo, já faz de uma vez. Já faz de uma vez essa questão. Aposentadorias especiais, às vezes a pessoa mexe com algum produto químico, tem alguma situação específica, vai gerar um documento. Exato. Vai gerar um PPP. Se aquele PPP não estiver correto, é muita burocracia para você corrigir depois de 10, 20, 30 anos. Você tem que entrar com a ação contra a empresa e depois entrar com a ação contra a INSS. Exatamente. Então, se você está constantemente com o planejamento previdenciário atualizado, aquele PPP vai ser verificado, vai ver, você de imediato consegue contactar a empresa para corrigir. Se precisar uma ação trabalhista, sua aposentadoria está para 10 anos ainda, então uma ação trabalhista para corrigir um PPP não é um problema por hora. Então, se estender mais, tudo bem. Eu tô tranquila, só tô querendo me resguardar. Então, todos esses detalhes, na hora que chega para o momento da aposentadoria, você descartar todos aqueles documentos, porque ele não vai ter uma validade jurídica ali para o INSS, não vai ser reconhecido, é muita dor de cabeça. E acaba você tendo que optar por uma aposentadoria inferior ao que você receberia, porque aqueles documentos não estão válidos. Ou que talvez, eventualmente, você vai ter que se estender por um período superior por conta de uma ação que você não está esperando, você está no momento de aposentadoria, às vezes está com a saúde debilitada, está precisando de medicação, só tem aquela renda ali especificamente para receber. Você não quer esperar mais 5, 6 anos uma ação. Você quer o mais rápido possível. Então, você acaba abrindo mão de uma boa aposentadoria para a aposentadoria que vai ser mais rápida. E, às vezes, não é a melhor. Eu até fui elencando aqui enquanto vocês foram falando. Então, situações, o ideal é sempre antes, né? Deixando muito claro, o ideal é sempre fazer o planejamento o quanto antes. Não fez o quanto antes, alguns gatilhos, vamos dizer assim, seriam importantes para você já pensar no planejamento. Então, eu anotei aqui, situações de desligamento. Então, teve um desemprego, é momento de você analisar a sua situação junto à Previdência.
Situações especiais que gerariam ali algum benefício especial, então casos de insalubridade, né? Então alguns casos que vão gerar também redução de tempo, né? Na aposentadoria. Casos de vínculo de emprego reconhecidos. Esses casos sempre vai precisar de algum tipo de procedimento junto ao INSS, então são casos essenciais. Casos de ganho salarial, às vezes estava recolhendo dentro da empresa abaixo do teto e ganhou uma equiparação, ganhou uma inclusão de alguma comissão, salário por fora, teve algum ganho salarial reconhecido judicialmente. Também vai ser necessário. Então eu separei aqui para vocês 1, 2, 3, 4 gatilhos, caso você não tinha pensado ainda em planejamento previdenciário, nesses gatilhos você necessariamente vai precisar. Exato. Então, ótimo. Conseguimos dar uma resumida pro pessoal aqui, então. Vamos pro próximo. Ó, o caixa aqui de novo com pergunta, gente. Com a mudança de caixa para agente de negócios, o banco está exigindo a CPA 10. A gente viu muito isso, né? Demais. Contudo, não consegui tirar e já tive 2 advertências. Posso ser demitido por justa causa? Será que foi o mesmo caixa que perguntou aqui, né? Do acúmulo de função? Como a gente teve muita reincidência dessas perguntas, pode ser e pode não ser, né? A gente teve muita questão disso aqui. Assim, né? Só para entender também o contexto geral. Quem era caixa não precisava de CPA 10. A pessoa, para vender produtos na forma que o agente comercial vendia e o agente de negócio, o novo cargo, precisa do CPA 10 e não tem discussão. E aí ele está perguntando aqui que ele não conseguiu tirar, eu imagino que ele tenha tentado já e não conseguiu, já tomou 2 advertências e pode ser demitido por justa causa. Na minha opinião, de forma nenhuma. A questão é que ele pode ser demitido por justa causa. Se acontecer com qualquer pessoa por conta disso, pode nos procurar, porque a tendência de uma reversão é muito alta. A questão é que é ser demitido ou não. E a gente sempre orienta nos atendimentos a tentar realmente fazer o CPA 10, tirar a certificação, ficar regular no banco, atender essa exigência nova, embora não fosse, né, no momento da contratação, e atender essa exigência para continuar tendo ali, se tiver interesse em ficar no banco, ter isso. Agora, a questão de demissão, eu entendo que o banco tem que ter alguns passos também para ajudar esse colaborador. Ele foi pego de surpresa, com uma nova certificação exigida, e ele precisa de preparar esse colaborador, seja com curso, com treinamento, para que ele consiga ter essa certificação. Então, até a demissão pode ser questionada aqui, mas demissão por justa causa de forma nenhuma. Concordo plenamente. Eu tenho respondido isso reiteradamente para os clientes, de vários cargos, não só do caixa, né? Por exemplo, do GA, que o GO não tinha que ter CPA 10, porque ele era 100% operacional. Foi para a área de atendimento, para a área comercial, estão exigindo a CPA. Como a mudança foi do banco, aqui que está a questão. Quando você entrou para o cargo, você entrou para um cargo operacional que não era exigido aquela certificação. É diferente de um profissional que já entra sabendo que tem que tirar. E aí ele está indo para um cargo novo pela alteração contratual lesiva. Nesse caso, ela é lesiva porque está exigindo algo além do trabalhador. Então, eu entendo que é alteração contratual lesiva por isso. O banco não pode exigir essa CPA sob pena de demissão por justa causa. Ele pode, sim, incentivar esse trabalhador a tirar a CPA e se regularizar. Agora, o trabalhador, o que eu acho que no final das contas o banco está tentando, embora eu não concorde, para mim seria medida orientativa, não seria advertência. Que está dando várias advertências porque está tentando chegar na 3 para tentar judicializar a questão, porque com certeza vai virar uma questão judicializada. Mas digamos que o banco está querendo orientar esse funcionário que aquela certificação ela é essencial. O ideal seria medida orientativa. Ele não pode ser exigido de imediato, nem ser demitido por justa causa por isso. Outro ponto. A demissão, ela poderá acontecer. Ela pode ser discutida, mas ela poderá acontecer. Então, quem quer continuar no banco, quem tem intenção de carreira no banco, precisa se adaptar ao novo formato. Então, tirar a CPA o quanto antes. Não, eu quero continuar no banco, eu quero continuar nesse modelo. Corre atrás, tira a CPA e sai dessa discussão, porque se você não tirar, ou o banco vai ter que fazer uma demissão simples, porque já vimos alguns, né? Vários colaboradores no final do ano foram demitidos, não tinham a CPA, provavelmente foi um critério de corte. Mas não justificaram, né? Então... provavelmente foi um critério de corte, mas não foi justa causa. Porque se for justa causa, aí é uma questão que realmente precisa ser judicializada e tem muito argumento favorável para o bancário, para o trabalhador. Acho muito plausível a gente reverter essa justa causa. E até na dispensa comum, dependendo do caso, a gente analisar a dispensa discriminatória.
Então, às vezes, realmente a pessoa tentou 1, 2, 3 vezes, ainda não tirou a certificação, vai ser demitida, vai perder o emprego, às vezes de 30 anos, próximo de se aposentar muitas vezes, e aí vai fazer uma demissão simples só para tirar aquele colaborador, tirar aquele problema que ele está tendo ali. E aí, de repente, a gente ainda pode analisar uma dispensa discriminatória, uma indenização, talvez, dentro da Justiça do Trabalho. Tem alguns âmbitos que a gente precisa analisar o caso concreto. Porque precisa do contexto fático, né, naquele caso específico. Mas aí, respondendo, né, eu concordo. Entendo que não cabe justa causa, não. Alguém discorda? Não. Esse caso é difícil de discordar, né? Realmente é um absurdo. Eu já vi várias justa causas que muitas das vezes é devido e ser revertido. Imagina uma dessa daqui de CPA 10. E foi uma questão que a gente discutiu muito no escritório quando começou a surgir esses casos, né? Não teria como o banco aplicar uma justa causa. É diferente. Desculpa. Claro, pode seguir. É diferente quando você é contratado e ele fala, daqui 6 meses você tem que ter o CPA 10, senão você vai acabar sendo desligado. Sim. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está em processo, né, de contratação e já está fazendo um estudo para CPA. O banco dá 3 meses. Mas é o desligamento normal, não é um desligamento por justa causa. Perfeito. Qual foi a falta grave Exato. cometida pelo trabalhador? O fato de você não ter tirado aquela certificação foi, infelizmente, não deu falta certo. Grave, não mas não é uma falta falta grave para você ter uma justa causa em razão disso. Então, também... Não é insubordinação. Eu não vou tirar. Não, a pessoa está tentando, não está passando. Isso que é o interessante. Não é o fato dela não estar querendo tirar, ela não está conseguindo. Perfeito. Ela não está tendo capacidade técnica para isso. Até porque não era a exigência dela, né, naquele cargo. Muito bem, vamos para o próximo. Fui demitido agora em dezembro, então foi recente. Terei direito a receber a PLR? E aí? Vou responder essa pergunta. Eu acredito, não. Tenho certeza que sim. Até porque qual que é a Constituição? Qual que é o conceito da PLR? Participação no lucro e resultado. Você não participou naquele lucro e não deu aquele resultado? Então, se durante o período de 12 meses você contribuiu para o resultado do banco, você tem que ter o direito a receber a PLR. Porque a PLR é um direito seu. Devido ao fato de que você, com o banco, utilizou do seu trabalho, né? Aquilo que a gente aprende lá daquela força do trabalho, do trabalhador individual, ela utilizou de cada indivíduo que é contratado pelo banco, cada indivíduo que tem aqui, cada cargo, cada departamento, ela utilizou daquela força para ela ter o lucro crescente que eles estão tendo. Eu falo de toda instituição financeira. Então, retirar o direito à PLR só porque ele foi demitido antes do fechamento do ciclo do ano, não vai tirar o direito dele à PLR. Ele vai continuar tendo direito. Só que a PLR, na verdade, aqui eu acho que talvez a dúvida fosse até outra. Porque a PLR eu tenho certeza que ele vai receber. Porque está previsto na convenção coletiva de emissões após agosto receber proporcional à PLR. Então a PLR, eu até acredito que ele vai receber. Mas os bancários fazem uma confusão enorme da PLR com a variável que em alguns bancos chamam PR, outros bancos chamam... o Safra, por exemplo, chama de PLR, mistura, né, a variável com a PLR do sindicato, tem a PPR. Então, assim, muitos fazem bagunça da PLR sindical, prevista na convenção coletiva. Essa você vai receber com certeza, com a prevista em regulamento interno por produtividade. A de regulamento interno tem previsão que você vai receber proporcional. O problema é que os bancos não têm feito esse pagamento correto. O que eles têm feito? Eles te rebaixam de categoria, então eles te colocam na faixa mínima. E no ano seguinte você vai receber lá o mínimo daquele ano, não como você de fato encerrou aquele ano. Ou recebe só a PLR. Ou recebe só a PLR. E muitos deles estão sendo desligados até de propósito. Você vai desligar o funcionário que vai receber alguns cargos altos, então, que é o que mais impacta. Você desliga aí 10 cargos altos que iam receber 160 mil de PLR. Olha o tanto de dinheiro que você está economizando com folha para pagamento em março, em março ou fevereiro, que é o fechamento, né? Então a dúvida eu acredito também que seja essa. Será que eu vou ter direito a receber do programa interno próprio de cada instituição financeira? Variável. Sim, com certeza. Você participou daquele lucro, você vai ter direito a receber. E nesse caso, para receber o valor correto, vai precisar judicializar. Vai precisar judicializar, infelizmente. A PLR, vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão ter problema. Inclusive, alguns bancos pagam na data correta.
não paga junto à rescisão, paga posteriormente na data que faria o pagamento. Então vem a PLR posterior, normalmente em março. Então a PLR do sindicato, fiquem tranquilos, vocês vão receber. Eu não vi nenhum banco não pagando para demissões em dezembro, demissões após agosto. Sim. Demissões anteriores a agosto a gente está judicializando. Inclusive teve alguns clientes que a gente entrou com a ação antes, né, que ele foi desligado naqueles meses ali de novembro, dezembro. E depois, no curso do contrato de trabalho dele, ele recebeu a PLR. A gente mesmo informa o juiz. Desistiu do pedido. Desiste do pedido que já foi recebeu. Acho que vale a pena a gente destacar também, porque aqui a pergunta principal está sobre o desligamento que foi feito, né? E quando a pessoa pede demissão. Também tem esse ponto. Porque eu acho que esse é o grande questão. Pedir demissão, então eu não tenho mais direito à PLR. E não, você tem direito também. O próprio TST tem decisões favoráveis no sentido de que mesmo com o pedido de demissão, você consegue receber essa PLR também. Só que aí a gente vai precisar judicializar, porque o banco vai barrar esse recebimento. Então é um outro ponto também que a gente precisa destacar e deixar bem claro. Além da pessoa que foi desligada, a pessoa que pediu demissão também nesse período vai precisar judicializar para receber essa PLR também. E aí precisa judicializar por quê, né? Porque na convenção coletiva e nos regulamentos internos, a previsão é de que não teria direito. E a gente trata que essas cláusulas previstas tanto na convenção coletiva como no regulamento interno do banco são discriminatórias. Porque a pessoa pediu demissão, ela não vai receber, porque se ela contribuiu para o lucro e o resultado do banco ao longo do ano. Sim. Então, até muito boa a colocação que a Verônica fez, porque também surge essa dúvida. Nesses casos, você vai ter que judicializar as duas questões. Tanto a PLR, como a remuneração variável interna do seu banco. Porque nenhum dos dois vão vir um pagamento de ofício espontâneo. Vai ter que ser judicialmente. Né? Muito bem lembrado, viu, Verônica? Essa aqui já apareceu mais de uma vez, a gente já deu risada dela dentro do escritório, mas ela é muito importante. A pergunta é: posso pedir a palavra em audiência? Então vamos lá. O que é muito importante entender sobre esse aspecto? O reclamante às vezes fica extremamente ansioso ali, né? Com o que está acontecendo com a audiência. Normalmente isso acontece quando a testemunha da parte contrária fala alguma coisa que não é verdade, ou o preposto, né, fala alguma coisa que não é verdade, né, tá mentindo, e ele se sente muito injustiçado e quer manifestar. A audiência tem passos específicos, tem um passo a passo, um procedimento que quem faz é o advogado. Você pedir a palavra para falar, normalmente você mais atrapalha o seu processo do que contribui para ele. E aí, o que é importante entender? O momento do reclamante falar é somente quando ele é perguntado pelo juiz no seu interrogatório, quando está sendo colhido o depoimento pessoal. E ainda assim, a gente orienta o cliente para ficar muito atento a responder somente aquela pergunta. Por quê? Então, vamos passar para uma outra explicação muito importante. Dentro do processo, muitas vezes, o reclamante se embaralha com informações de data, com a data certinha que ele foi promovido, com a agência exata que ele estava naquele momento do ano, porque são muitas datas, evoluções de salário, de cargo, de lotações. Quanto menos ele fala, menos ele erra. E se ele erra, o que ele erra vira confissão contra ele. Então, pedir a palavra em audiência, eu diria que é em hipótese nenhuma. Se a audiência é presencial, pega um papel, cutuca seu advogado, anota para ele o que você quer falar ou fala baixinho. Se é virtual e a audiência já passou o seu depoimento, a gente tem esse procedimento. Deixa o WhatsApp da página aberta ao lado. Você, depois que já depôs, você pode comunicar com o seu advogado. Fiquei com essa dúvida. Pergunta isso para testemunha. Você pode interagir com o seu advogado, é direito seu. Mas pedir a palavra do jeito que está aqui, que é para o juiz, para tentar esclarecer alguma coisa, não faça. Em via de regra, você vai prejudicar o seu processo. Então, fique muito atento a isso. Não peça a palavra ao juiz para falar em audiência. Converse com o seu advogado. Ele sabe o momento correto para trazer o argumento que você quer. Eu sempre falo para nossos clientes, quando a gente vai se preparar para uma audiência, que por mais simpático que seja o juiz e advogado, da parte contrária, eles não são seus amigos. E às vezes eles vão te dar mais corda para você se enforcar do que para te ajudar. Às vezes você vai sair com a sensação de que, nossa,
justiça vai ser feita, eu consegui falar tudo, e ele só te deu mais corda para você se enforcar. Porque às vezes é uma expressão equivocada, uma frasezinha sem sentido que foi falada e acaba colocando seu processo em xeque. Então, quanto mais sucinto você for, seus direitos ficam mais resguardados. Eu lembro até de um caso que o reclamante foi questionado. Você trabalhava no final de semana? Sim. Mas era todos os finais de semana? Era quase todos, excelência. Às vezes até atrapalhava a minha corridinha. Aí o advogado pegou a questão da corridinha e começou a perguntar sobre a corrida. Ele acabou perdendo o descanso semanal remunerado pelo fato dele ter falado a questão da corrida. A juíza acabou não acreditando, porque depois, com a questão que foi desenvolvendo durante o depoimento dele, ele falou que ele competia nacionalmente, ele ia para eventos, e não se acredita que a pessoa que vá para eventos ela realmente tenha trabalhado no final de semana, porque a maioria dos eventos de corrida são final de semana. E tem um problema que o reclamante não pensa, e a gente sempre pensa nisso, é que para o reclamante, só o juiz e o advogado do banco faz pergunta. E uma informação solta, a gente não consegue trazer o contexto. Eu fazia corrida, participava. Acabou. Você não tem como explicar que essa corrida ela era eventual, era duas vezes no ano, ou você fazia de manhã e trabalhava à tarde. Você não tem como explicar mais. Às vezes ele trabalhava no final de semana, corria mesmo assim e olha só. E o interessante perdeu o direito. A deixa que eu falo assim, o advogado talvez fosse outro advogado, que eu até achei interessante, até comentei com você que eu achei aquele advogado muito bom, ele nem ia pegar o deixa da corrida. Que eu acho que pelo fato do advogado também correr, ele, São Silvestre, final de semana. Corrida aqui de Belo Horizonte, final de semana. Se você for pegar todas as corridas mesmo que você compete, aquela corrida da Adidas é final de semana. A corrida da Nike é só final de semana. A corrida do Galo, que é famosa, até estratégica. Mas a pergunta do advogado, ela vai ser estratégica. Ele vai só lembrar dessas corridas que são os finais de semana. E os finais de semana que não tem corrida? Não são todos os finais de semana que tem uma corrida. Tipo, mais que a pessoa seja o banco, você correr o dia inteiro, não. O Vitor falou, você fez a corrida pela manhã, trabalhou à tarde. Mas você acaba... Você não consegue explicar isso. Esse é o fato. O reclamante não tem como explicar todo o contexto. Ele tem que responder a pergunta. E aí ele solta despretensiosamente uma fala dentro da questão que vira corda para poder se enforcar, que é o que a Verônica tinha falado. Tive um outro caso, para dar de exemplo, que foi de moto. Ela trabalha no final de semana também, ele tava com capacete assim no banco e tudo. E aí, nas perguntas, em algum momento, ele falou assim, eu não tava conseguindo mais fazer os passeios, uma coisa assim. E o juiz também era moto. Eu também tenho. Qual moto você tem? E não sei o quê. E o juiz aproveitou daquela pergunta que parecia casual para tirar dele a informação de quantos finais de semana ele fazia, então como que ele trabalhava. Tá vendo que uma pergunta, uma fala solta, que você acha que não é nada, atrapalha muito o processo? É isso. O cliente tem que tomar cuidado, o que a Verônica fala e que eu vou reforçar de novo, eles não são seu amigo e não te representam. Quem te representa é quem está do seu lado. Então, às vezes, ele pega essa questão da moto, da corrida, para criar um elo de aproximação com a pessoa e tirar alguma informação dela nesse sentido. Então, se eu crio um elo de aproximação com o Alan, eu não conheço o Alan, mas eu tento criar um elo de aproximação com ele, ele vai, quer dizer que ele vai confiar em mim, mas ele vai acabar desenvolvendo algumas coisas sobre aquele assunto que talvez ele não falaria de uma forma, se não fosse perguntado de outra forma. Mas ele vai criando uma afinidade. Então, às vezes eu falo muito para o cliente, cuidado com o que você fala, porque qualquer palavra é um elo de afinidade para a pessoa te buscar para perto dela e acabar te confundindo. E aí, nessa confusão, você fala coisas que não eram a realidade. Você não, isso não tem nada a ver com ser verdade ou mentira. Exato. Ele não andava de moto todos os finais de semana, mas ele perdeu o pedido. Porque ele não teve como explicar. Ele não foi perguntado, porque o advogado do banco e o juiz não são amigos. Eu tenho moto. Ele só fez a pergunta o que é aberta. Você faz passeio final? Eu faço. Acabou. Não vai te dar oportunidade. Ele não te perguntou quantas horas você ficava, se você conseguia trabalhar depois que você voltou. Ele não te perguntou o restante. E aí você não contou, ficou o quê? A presunção da confissão. Você não trabalhava no final de semana. E a gente precisa deixar bem claro para pessoas que não participaram de audiência. O advogado da parte não faz pergunta para a própria parte. Sim. Então, eu, enquanto advogada, se eu estiver do lado de você, eu não posso falar, explique então como eram essas corridas. Explique então como eram esses passeios de moto. Eu
não posso. Porque nesse momento, a única pessoa que faz pergunta é o juiz e o advogado da parte contrária. Então, a gente fica ainda mais entregue àquelas informações e vai tentar salvar o que resta com suas testemunhas. Agora, se as testemunhas não souberem que você só corria os finais de semana, que não eram todos, se as testemunhas não souberem como que eram os seus passeios de moto, não tem o que fazer. Na maioria das vezes, não tem como salvar. Exato. Porque perdemos. depois que está confesso, a testemunha pode acabar sendo presa se falar diferente. Tem um caso lá no escritório que é de uma audiência que foi feita a pergunta para ela, mas você tem diferença de 2 anos entre você e o paradigma? E a pessoa confundiu. Por quê? Porque a diferença não dava 2 anos, dava próximo de 2 anos. Então ele acabou colocando só, em vez de colocar os meses na cabeça, né? Ele arredondou. Tem sim, excelência, tem 2 anos. Mais ou menos 2 anos. Aí não adianta, mesmo que a prova documental esteja ali no processo, que a gente tentou até reforçar. Mas tá aqui, eu tentei fazer. Documento, falando que ele 1 ano e 11 meses. Já era. Não, aí acabou. Eu quero um requisito objetivo para aquela questão. E foi uma informação não verdadeira, que acabou se tornando uma informação verdadeira, mesmo tendo prova documental, reforçando que não tinha. Era meses, cara. Era diferença de 4, 5 meses para completar os 2 anos. E ele acabou perdendo o processo por causa de uma formação solta. A agência precisa ter muito controle emocional. Não só dos advogados que estão envolvidos, das testemunhas, mas da parte também. Acho que você tem que ter muito controle emocional. Eu entendo que é um momento de extrema ansiedade, que às vezes os nervos ficam à flor da pele, que você escuta muita coisa que não é verdade, mas precisa ter um controle emocional ali para entender o quê? Ali não é o momento que a gente vai alcançar a justiça efetivamente. Na decisão do processo é onde você vai ter sua justiça. Então não é batendo boca, não é gritando, não é nem o perfil do escritório a gente bater boca em audiência. Muito pelo contrário, porque quando o seu direito está específico, ele está resguardado, as perguntas são simples, são diretas, elas são objetivas. Seu direito está resguardado, suas testemunhas vão trazer aquilo. Então tenha controle emocional, respire fundo. Eu sei que é difícil ouvir uma pessoa falando aquilo que não era verdade. Você trabalhou 30 anos e ouvir uma pessoa dizendo que você não fazia aquilo, não fazia aquilo outro, não ficava até mais tarde, sendo que você já fechou várias vezes a agência, te dá uma raiva muito grande, um nervosismo muito grande, mas controle, seu advogado está ali fazendo o melhor trabalho possível. Vai, e a justiça para você vai chegar, mas não é naquele momento, não é brigando ali naquele momento, não é às vezes batendo boca, é esperando a decisão que a gente vai ter um bom resultado, e é assim que você vai se sentir representado naquele momento. Porque a audiência é um ato técnico, né? Sim. Não é só um debate vazio, né? Não é assim que funciona. A pergunta ganhou um ar, né? E aproveitando a fala da Verônica, daqui a pouco tem que ter um podcast só para sobre explicar isso, né? mais esse assunto. Mas a gente você tá com dúvidas sobre audiência, a gente teve um podcast só sobre isso, volta aqui nos episódios anteriores e assiste, que a gente explicou vários aspectos sobre audiência. Um deles, eu vou até antecipar para vocês aqui, que é um alerta muito importante. Se você está com um processo que não teve audiência ainda, se disponibilize efetivamente para a reunião que o seu advogado vai te convocar. A gente tem visto muito isso. O cliente, não, eu já sei, do tipo, eu lembro. Não, você precisa participar dessa reunião. Tem que estar 100% disponível, tem que estar num ambiente que você consiga se concentrar, porque é muita informação. Essas reuniões costumam durar mais de 1 hora com o cliente ali para lembrar ele de todas as datas, todas as lotações, todas as possíveis pegadinhas que às vezes o advogado vai fazer sobre aquelas perguntas, tirar todas as dúvidas dos pedidos. E ela é essencial porque conhecimento traz clareza. Se você tem conhecimento sobre o que pode acontecer, sobre o ambiente da justiça, sobre o momento que você pode ser perguntado, sobre como que funciona, né? Qual a melhor forma de responder, na hora da audiência você vai estar mais sereno, mais tranquilo para fazer isso de forma adequada. Então fique esse alerta. Fique 100% disponível para o seu advogado, para que você consiga ter uma preparação adequada, tá? Muito bem. Podemos ir para a próxima, né? Como funciona quando o processo vai para a segunda instância? É favorável para o banco ou para o empregado? Pegando aquela deixa que eu estava dizendo que a justiça vai se dar com a decisão, eu acho que é o melhor momento até para colocar isso. O processo ele vai para a segunda instância quando há um recurso que foi interposto, tanto pela parte como reclamante, tanto quanto a empresa quanto reclamada. Então, não é só porque eu deixei de recorrer que o processo não irá para a segunda instância. O banco tem o direito de recorrer também. A gente viu casos de clientes nossos que questionaram o processo ter ido para a segunda instância porque a decisão foi extremamente favorável.
A gente não tinha optado por recorrer naquele momento, porque a decisão era favorável, mas o banco recorreu. E aí eles começaram a questionar, mas eu não deixei recorrer. Mas não tem o que se fazer, o banco tem o direito também de exercer o papel dele, os direitos dele também para a segunda instância. Então o processo, quando ele vai para a segunda instância, ele é analisado por uma turma de desembargadores, são mais juízes que estão atrelados ali, para ficar de uma forma mais clara, são mais juízes que estão atrelados ali àquela decisão, que vão reanalisar a decisão de origem daquela vara, que foi um único juiz, para verificar se aquela decisão efetivamente tem base jurídica e pelos documentos que foram colocados nos autos, a prova oral que foi produzida, pela perícia que foi feita também, se aquela decisão está em conformidade ou não. Tanto a parte reclamante quanto o banco podem apresentar os recursos. Então, mesmo se às vezes a gente não apresentar, porque a decisão foi extremamente favorável, pode ser que o banco apresente também. Então, é um direito tanto do reclamante quanto do reclamado apresentar aquele recurso. Sim, e importante assim, para já deixar o reclamante, né, o bancário ciente, todo processo, com raríssimas exceções, todo processo tem recurso para segunda instância. Alguns não terão para terceira, mas para segunda não existe sentença perfeita. E aí um critério que a gente lá do escritório, a gente tem a análise jurídica e a análise técnica de cálculo. Então a gente manda para o nosso contador verificar se os critérios de cálculo definidos pelo juiz estão corretos. E a gente faz a análise jurídica para ver se aqueles direitos estão 100% deferidos. Um critério de cálculo que seja, às vezes você fala assim, ganhei tudo, ganhei 7ª, ganhei hora extra. Se ele não te deu um reflexo que é devido, às vezes muda 30% no valor da sua condenação. Então um processo de 1 milhão virou 700 mil, um exemplo. Sim. E é bem possível que isso aconteça. Então a gente tem uma análise de cálculo, uma análise de critério de cálculo e uma análise jurídica. E por isso que normalmente todos os casos têm recurso, tanto do reclamante como do banco. É muito raro a gente não ter recurso de uma das partes, porque normalmente as decisões não são 100% perfeitas e a gente precisa dessa adequação de segunda instância, né? Para poder pacificar algumas questões que, se deixar para a fase de cálculo, por exemplo, gera uma discussão muito maior. Outra coisa que é importante na segunda instância, né? Eu falo muito isso quando os clientes perguntam, e aí, realmente reverte, mas a sentença já está tão bem fundamentada contra, digamos que a sentença foi ruim em primeira instância. A segunda instância, ela é o marcador principal do processo. A gente consegue boas reversões, mas também pode ter perdas de direitos. Então, a segunda instância é onde muda mais as decisões, mas se precisar de ir para Brasília é onde muda menos. Então, a segunda instância é o momento mais importante do processo. É o checkmate do processo. É o checkmate do processo. E aí a pergunta é favorável para o banco ou para o empregado? Depende. Porque a gente tem entendimentos, são vários juízes, vários desembargadores que têm histórias de vidas diferentes. Cada processo, em cada turma do nosso tribunal, vai receber 3 julgadores. É um voto colegiado, você tem que ter pelo menos 2-1. Você tem que ter ali um voto majoritário. O que acontece é que, a depender da matéria, naquela turma já está consolidado o entendimento mais favorável para o banco ou um entendimento mais favorável para o empregado. E às vezes nem tem muito a ver com a prova que foi produzida, tem a ver às vezes com o cargo, é o entendimento da própria turma. Então vai ser melhor para o reclamante ou para o reclamado a depender da composição do seu julgamento em específico. Não está só atrelado à prova que foi produzida, mas também de onde seu processo está sendo julgado. Então, tudo isso faz parte do contexto de evolução do processo. Recentemente, eu respondi uma pergunta na caixinha falando sobre acordo. Quando eu sei que o acordo é bom para o banco, né? É bom para mim, né? Fazer um acordo com o banco é bom para mim. Essa é uma das questões. A gente não tem como prever a evolução do processo. Não tem como saber se a turma da segunda instância vai ser favorável ou não para você. Se a sua testemunha vai entrar na audiência e vai falar tudo que você precisa que ela fale. Se lá no TST não vai ter alguma alteração. São essas incertezas naturais de um processo que faz você analisar positivamente ou negativamente para um acordo. É isso que a gente coloca na balança. Então, realmente, a questão da segunda instância, não estou dizendo que é loteria, tá, gente? Mas tem um pouco do critério de sorte. Tem um pouco do critério de sorte. Porque às vezes você cai numa turma boa, mas naquela turma boa tem 2 desembargadores de férias e o juiz substituto pensam diferente. Sim.
Isso já aconteceu, inclusive. E não quer dizer que ele é contra você. É entendimento que ele consolidou ao longo de anos de carreira sobre uma determinada matéria. E aí realmente não tem como fazer o juiz pensar diferente, né? Quando é um apontamento, porque o que a gente faz? Uma questão fática, né? A gente em recurso, em memoriais, em despacho, que a gente consegue conversar com o relator, a gente aponta as questões fáticas. Olha, tem esse documento que confirma esse requisito do direito do cliente, tem essa fala da testemunha que confirma, para tentar que ele realmente analise todos os pontos. Mas se o entendimento dele da matéria, do direito, for diferente, a gente fez tudo que era possível fazer. Às vezes o máximo que a gente consegue fazer com relação ao entendimento é trazer outras decisões similares aos casos. Mas nem toda decisão e martelando, similar... a gente brinca lá no escritório, tem que ir martelando. Ó, o TST tá entendendo assim, o TST tá entendendo assim, para ver se em algum momento aquele juiz, né, repense aquela matéria. E às vezes, mesmo sendo similar ao caso, a prova que foi produzida de um para o outro é distinta, porque eles avaliam os casos para comparar se de fato vai se aplicar aquela decisão àquele caso. Então, eles sentam, avaliam, no momento da sustentação, como a gente faz esse despacho antes, já destacando essas decisões, a gente conversa com os desembargadores antes, trazendo, olha, excelência, já tem entendimentos nesse sentido, já revertemos processos assim, apresenta as jurisprudências específicas dos casos. Às vezes, no momento de sustentação, eles levam isso. Em alguns casos, não, de fato, esse caso é similar, a prova que foi produzida é similar ao outro caso que foi indicado pelo advogado e a gente consegue uma reversão ali. Mas vai de caso para caso. Quando o entendimento está consolidado, é muito mais difícil de você acabar revertendo ali. Se não for muito, a prova não for muito distinta de um caso, se não for muito efetivo para você conseguir mudar. Aí tem um ponto também, Vitor, que e é bom esclarecer para os nossos clientes, o nosso recurso não prejudica em nada. Então, você deu um exemplo de uma sentença totalmente procedente, mas tinha uma questão de cálculo. A gente foi ao tribunal para revê-la, e aí não tem opção, caso não tenha recurso do banco, não tem opção dele perder as horas extras, dele perder alguma coisa que não é objeto do recurso. O tribunal só julga o que está sendo matéria de recurso. Porque às vezes tem essa dúvida. Ah, mas a gente já ganhou, a gente vai lá no tribunal, vai que eu perco tudo. Não tem isso. Obviamente que geralmente tem recurso das duas partes. Mas o seu recurso, que o seu advogado fez, ele não te prejudica em nada. Ele pode não alterar a decisão, mas prejudicar zero. Até porque o tribunal, em segunda instância, só pode analisar o que foi objeto de recurso. Ele não faz revisão da decisão inteira se não teve recurso da decisão inteira. É um critério básico aí da questão dos recursos. Podemos passar, né, para a próxima? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tranquilo. Então vamos lá. É possível pedir antecipação de pauta para o juiz por uma das partes? Essa eu acho que todo mundo aqui recebe muito, né? Todo mundo, ou em audiência mesmo, que já é marcada a próxima, ou durante o expediente. Essa pergunta tem dois sentidos. E eu acho que, no sentido geral, não. A pauta é do juiz. Não tem o que a gente fazer. De repente, às vezes, realmente tem pautas que são mais longas, outras que marcam tão perto que a gente precisa sair correndo para comprar passagem, né? A gente faz audiência presencial no Brasil inteiro, mas em regra geral não, você não altera a pauta do juiz. Pode acontecer dele mesmo alterar, porque surgiu uma vaga e ele antecipou o seu processo. Agora a gente tem requisitos que a gente pode exigir que de fato aconteça essa antecipação. E aí um dos casos, né, que a gente estava conversando até que saiu uma resolução do CNJ, e ele costuma priorizar os casos de 2 anos, acho que agora o último corte foi 31 de dezembro de 2021, né, se eu não me engano. Isso, agora a meta é 22. 22, julgar todos os casos. Então, se o seu caso está lá parado e não foi julgado, a gente tem como antecipar. Mas isso já é um trabalho que o escritório já faz. Um outro são as hipóteses legais de tramitação preferencial. Aí você está falando de idoso, pessoa com deficiência, alguém que teve ou adquiriu uma doença grave. Só que nesses casos, o escritório já é diligente. Então, a gente tem casos aqui de pessoas que estão com processo e tiveram câncer no meio da tramitação processual. A gente já pede antecipação, já pede para tramitar preferencialmente. Então, esses casos, o escritório já é diligente. Não tem um caso, pode ser que tenha algum caso, né, que é bom sempre também nos informar e a gente vai analisar, mas, em regra, a gente já é diligente nesses casos e a pauta já está adequada. Uhum. E é muito... a questão dessa pergunta é a ansiedade que a gente falou, né, do reclamante, de ver o processo dele decidido o quanto antes. E o que a gente tem que entender é que a decisão, se ela for rápida, que bom que foi rápido.
mas ela tem que ser efetiva. A gente busca uma decisão efetiva. Então já aconteceu da gente sugerir para o cliente, olha, sua testemunha não veio, ela é uma testemunha essencial, vamos pedir o adiamento. É uma possibilidade legal de fazer o pedido, o cliente bateu o pé que não quer adiar, porque não quer demorar mais o processo. Sim. Adianta você ir para um processo sem fazer a prova do seu pedido? Você vai perder. Decisão rápida e ruim é a pior coisa que você pode ter. E aí você não tem nem chance de reversão. Então, quando a gente pede o adiamento por conta disso, é um adiamento estratégico. Sua testemunha que faria a prova do seu direito é essencial para você não tá disponível. Então, vamos fazer esse pedido e o juiz normalmente acata dentro de alguns requisitos legais. Então, vai ser necessário. Então, não adianta você ter pressa de ver o seu processo ser julgado rápido se ele não for efetivo. Daí a gente busca resultado, a gente não busca só tempo. A gente busca também resultado. Então, isso é muito importante. Agora, você falou que em regra não. Em regra, não. Mas em audiência a gente costuma fazer um chorinho, né, Gustavo? Poxa, excelência, tão longe, esse processo é de 2021, já teve a perícia, já adiou X vezes, não tem um encaixe nessa pauta antes. É muito comum a gente tentar encaixar. E aí o juiz vai tentar, né? Às vezes vai ficar sensibilizado com o pedido em audiência. Agora, por petição nem adianta, gente. Por petição depois, essas petições simples de pedido... A gente recebe muita ligação, né? Tem como remarcar minha audiência? Pois é. Como se fosse uma consulta. Não tem como. Vou fazer uma viagem, tem como alterar? Não, se a sua viagem estava marcada antes, né, você já tinha uma viagem, comprado passagem, tudo antes, e o juiz mudou a data da sua audiência. Perfeito, a gente vai juntar esse comprovante que é anterior e pedir o juiz que conceda esse adiamento. 99% dos casos consegue, porque foi um compromisso feito anteriormente à data que o juiz marcou. Agora, se você já sabia da data, o juiz já intimou e você resolveu marcar a viagem, o juiz vai falar, sinto muito, né? Eu tenho que manter a pauta aqui, porque o juiz também tem as metas de andamento dos processos dele. Então, muita atenção sobre essas questões, sobre férias. É por isso que a gente fala, já avisa suas testemunhas para elas já se programarem, para que elas estejam disponíveis na data que o juiz marcou, para a gente evitar adiamentos, né? Sim. Ok. Entrei com o processo ainda trabalhando e fui transferido de cidade. É possível fazer algo? Sim. Vou responder essa pergunta. Sim, é possível. Só que a gente tem... cabe fazer um parênteses aqui. Grande parte dos bancos hoje já colocam uma cláusula no contrato de trabalho que não é absoluta da possibilidade de transferência. Mas a transferência também tem que ser uma transferência que não causa grande impacto na vida do trabalhador. Eu cito isso no sentido de que, olha, eu vivo numa cidade, num grande centro, onde eu tenho todos os recursos que eu preciso para um tratamento médico. Se você transferir aquele cobrador para uma cidade pequena, ele não vai ter aquele recurso disponível. A gente sabe que no Brasil, essa questão do atendimento médico, ele não é igualitário em todas as cidades. Tem cidades que nem tem... Até aqui, a gente teve um colaborador nosso que ficou internado esperando o diagnóstico, porque não tinha médico para ir lá ver ele. Então, dentro da capital tem, imagina interior pequeno, né? Uhum. Então, eu acho que é possível, tem que se discutir. E eu acho que tem que buscar ajuda, tem que buscar o escritório de preferência para você poder discutir essa questão da transferência, que causa um impacto muito grande. Vamos citar, você vai ser transferida para uma cidade que é próxima, uns 40, 50 quilômetros. Mas não existe meio de transporte que você chega lá, você vai ter que ir de carro. Você tem carteira para dirigir? Você consegue dirigir? Você tem a capacidade, a sua mobilidade dá o direito de você dirigir? Não. Será que o trabalhador vai ter que manter ou não vai ter que ajustar aquela transferência para levar ele para um lugar ou até um pouco mais próximo ou deixar ela na mesma agência? Então, cada caso tem que ser analisado, tem que ser trabalhado e tem que escutar os fatos e os acontecimentos do problema para entender se é possível mesmo pedir e para conseguir buscar não deixar o banco te transferir para aquela cidade longe da sua residência. Aqui a gente tem dois paralelos, né? A gente tem uma possível, porque aqui ele fez uma pergunta sobre casos que ele entrou com o processo e foi transferido. Então, possível retaliação, uma possível retaliação. Só que ela é possível, né? Quando a gente analisa isso, pode ser que aquela transferência realmente já ia acontecer, independente do processo, e pode ser que ela aconteceu por causa do processo. Então, tá vendo que é uma dúvida? Então, o juiz não pode, de cara, de plano, liminarmente, já deferir uma tutela, né, e determinar que você não seja transferido. E, de fato, quando o fundamento é só esse, o juiz espera a produção de prova. Eu vou precisar ouvir testemunhas para ver se isso está acontecendo
com outros casos, se isso é reincidente, se de fato foi necessária aquela transferência, se o empregado daquela cidade que está indo foi demitido, adoeceu, ou se foi só uma mudança de cadeira, para ver se era necessário para o banco ou não aquela transferência. Então, normalmente, quando é só por causa da ação, o único fundamento, essa ação demanda prova. Então, não necessariamente a gente vai conseguir uma resposta tão rápida quanto gostaria. A gente teve vários casos que isso foi associado a quadros de tratamento de saúde. E aí é muito mais fácil fazer a prova, porque todos os médicos estão ali. Às vezes eu tenho um relatório que a pessoa não pode dirigir porque está voltando de uma síndrome de burnout, está tomando um medicamento X, ou ela tem uma cardiopatia e está fazendo tratamento naquela cidade. Filho doente que talvez necessite de cuidados pais idosos, especiais. a gente analisa Pais tudo. idosos, tem que analisar tudo. Então, quando a gente tem um contexto que fortalece essa prova, é mais fácil. A gente teve várias conquistas nesse sentido de eliminar. O que é eliminar? Já no início do processo, antes de produzir uma prova mais longa, já conseguiu interromper aquela transferência. Então, assim, é possível fazer alguma coisa? É possível. Essa análise do que vai ser melhor, ou o resultado vai ser melhor ou menor, depende do seu caso específico. Se a gente tem mais provas ou menos provas da situação de transferência, para tentar evitar que isso aconteça no caso específico dele, né? Eu acho que o contexto maior é esse. E aí, assim, o banco pode fazer transferência? Em regra, pode. Só que tem que arcar com o ônus dessas transferências. Inclusive, existe regulamento interno do banco, embora eu não concorde com a especificação. Até 100 km ele não paga nada. Acima de 100 km ele paga auxílio aluguel, auxílio transferência. Mas é que a cidade está ali com 90, 95, tem essas histórias, por exemplo. Né? A Humilda 95. E a contagem vai muito, às vezes, até a agência, né? Ou até a cidade, na verdade. Até a cidade, não exatamente a agência para agência. E eu acho que tinha que ser uma coisa até mais específica, né? Porque tem local, vamos citar o estado ali de São Paulo. Cara, o estado de São Paulo ali, aquela região de Campinas, Jundiaí, 90 quilômetros ali não é nada. Agora a gente vem pro nosso estado, que a topografia é diferente, que tem muito relevo, tem muita montanha, tem muito... 90 quilômetros, você não anda em 1 hora, você anda em 1h30 até 2 horas. Às vezes mais, dependendo da região. Eu já peguei 90 quilômetros que eu gastei quase 3 horas. Sim. E aí como é que esse trabalhador faz isso todo dia? Pega o ônibus ou vai de carro todo dia. E aí essa situação a gente tem discutido em processo, né? Tem que fazer essa prova. Se o banco não fez o pagamento da transferência, da mudança efetiva, né? Não estava lá nos requisitos do regulamento interno, isso vai ser judicializado. E aí teve uma alteração contratual lesiva. O banco quis transferir, mas tem que assumir com o ônus dessa transferência. E aí você está tendo um desgaste de veículo, está gastando gasolina, teve que... Às vezes ficou inviável, arcou com a mudança. Guarde todos os recibos dessas despesas que você está tendo para a gente poder posteriormente fazer os pedidos relativos a isso. E essas transferências, quando são provisórias, você vai para aquele local, fica 2 anos, já muda para outro. Ficou 3 anos, já muda para outro. Também é devido ao adicional de transferência previsto na CLT de 25% do salário. O que tem que deixar claro que a questão da aplicação do regulamento interno não tira o direito de você adicionar duas coisas completamente diferentes. São institutos diferentes com conceitos diferentes, né? Que fica o alerta aí pro pessoal. Perfeito. Vamos lá. Última pergunta, então, nessa primeira rodada do VRM Responde. Do que se trata esse pedido de RP 52, né? Muitos de vocês bancários não conhecem os regulamentos internos do próprio banco. Então entrem lá no portal Pessoas, você tem acesso a vários regulamentos, inclusive a esse. A RP 52 está prevista lá para vocês. E aí, quando vocês analisarem, vocês vão entender o que a gente está falando. A RP 52, ela na prática é praticamente um plano de cargos e salários, porque ela faz previsão objetiva de aumento salarial por período, se você está dentro do esperado. Então, por exemplo, você ficou dentro do esperado 2 anos, tem uma previsão de aumento salarial. O que a gente faz dentro do escritório? A gente analisa o seu contrato de trabalho, pede as avaliações do banco e pede a aplicação da RP 52 para que, naqueles períodos em que você ficou elegível ao aumento, que o juiz conceda. Porque o banco não é obrigado a fazer nenhum tipo de benesse. Mas se ele instituiu um regulamento interno, fez previsão de como vai funcionar os aumentos salariais, ele tem que aplicar aquilo que ele instituiu. Ele não pode aplicar só para alguns, né? Que é o que a gente vê na prática. E aí a meritocracia, que é o que a RP 52 prevê,
vai embora. A RP 52 ela é muito bonita nesse sentido. Porque ela prevê realmente meritocracia. Se você tem uma história, tem boas avaliações, você deve ser promovido. E a gente nem está falando de promoção de cargos. A gente está falando de aumentos salariais por faixas dentro do mesmo cargo. Que são os méritos. São os crescimentos por faixa de mérito. E outra coisa que ela traz também, que tem quase todos os outros os bancos têm, né? Que é a questão de faixa salarial. Você tem um ponto inicial, a RP 52, por isso que eu também acho e entendo igual você, Vitor, ela é um plano de carga e salário. Porque a partir do momento que você institui um cargo específico, com a faixa salarial, 3 tipos de faixa salarial daquele cargo, critérios para promoções daquele cargo para outro cargo, critérios de mérito dentro do próprio cargo, você acaba tendo um contorno de plano de cargos e salário, apesar de não ser homologado pelo Ministério Público do Trabalho. Então, a RP ela é muito extensa no sentido do seguinte: muitas das vezes você vê um coleguinha que entrou depois de você no banco com salário maior e mesmo cargo. Por que ele entrou mais do que você, que ele ganha mais do que você? Por causa muitas das vezes desses regulamentos internos que instituiu faixas salariais dentro do banco. Ele ganhou o ponto final das faixas. Você está no ponto inicial. Quando você foi promovido de um cargo de 6 horas para um cargo de 8 horas, você estava como o seu salário não era muito alto, você entrou no ponto início da faixa. Aquele seu amigo que veio do mercado, como que o banco queria trazer ele para dentro da instituição financeira dele, deu um salário maior dele porque ele está no ponto final da faixa. Então fica esse alerta para a galera. E normalmente, por que a gente pede essa aplicação judicial? Porque na prática, os gestores utilizam dessas faixas para promover quem quer, para dar aumento salarial para quem quer. E a previsão do regulamento era para ser por mérito. Então, se fez uma previsão por mérito e está fazendo, né, por indicação, vamos dizer assim, por QI, por quem está indicando aquele aumento, tem que aplicar a RP 52 nos moldes que ela foi criada e idealizada. Você entrou num detalhe muito grande, muito negócio do QI, né? Do quem indica. Eu não vou indicar o Vitor porque eu não gosto dele, mas eu vou indicar o Alan para promoção. Que é meu amiguinho. Mas os dois estão dentro. Ele não conseguiria indicar o Alan se não tivesse RP 52. Não tivesse aqueles critérios definidos dentro da RP com a questão da promoção para aquele cargo. Então a gente tem 2 colaboradores que eram um gerente de contas dentro do banco para virar um GA, que quase todos os bancos hoje têm o GA, né, que é o gerente de atendimento. Então ele vai indicar aquele que tem mais proximidade, que não é o justo, porque a RP, os regulamentos internos que faixa dessa progressão de salário, ela é clara. Você tem que indicar aquele que está apto. Se os dois estão aptos e o outro está um pouco melhor, está mais perto de ser promovido, então eu acho que ela tem que ser analisada nesse ponto, né, de não descriminalizar, né, não tratar desiguais pessoas só pela relação de proximidade e afinidade. Tem que ter relação profissional. E aí, não é bem o tema, né, mas só aproveitando, a gente até discutiu isso tem pouco tempo, o problema que a gente tem visto hoje na questão da avaliação, das avaliações dos bancos, em terem um peso muito grande o eixo Y ou o eixo comportamental em relação ao eixo produtividade. Por quê? Os gestores têm aproveitado disso para reduzir as pessoas com avaliação abaixo da média. E esse é um imenso problema, porque aí está muito discricionado naquela pessoa que às vezes é um assediador, é aquele que quer ajudar o amiguinho, né, e tira a questão da meritocracia. As avaliações são feitas para dar meritocracia no sentido de que se você está se desenvolvendo, você tem que estar ali o primeiro apto para aquela promoção. Então, quando o balanço do comportamento ele é muito pesado, muito subjetivo, mas tem um peso muito grande sobre o eixo qualitativo, a ponto de tirar 50% da nota, aí realmente a gente acaba ficando nas mãos de situações de assédio, de perseguição. Então isso tem que ser evitado. Essas avaliações nesse formato, a gente até conversou com isso com a Sandra, né? Elas precisam ser revistas, porque o eixo Y precisa existir, porque realmente tem que avaliar. Comportamento 360, se a pessoa junto com seus colegas tem bom relacionamento, se tem um bom comportamento com a chefia, se trata bem cargos inferiores, se trata bem o cliente, se tem boas avaliações, se não tem reclamações, tudo isso é importante. Mas se isso for muito além, um peso muito maior do que o trabalho que é palpável, que é mensurável, que é o qualitativo, que é o quantitativo, quer dizer, aí realmente vai ficar muito na mão do gestor. Eu vou até além, né?
com essa questão nova hoje que está tendo nos bancos, né? Você tem uma nota, um peso maior da questão do eixo X, o eixo Y, né? O comportamental, o qualitativo, não quantitativo. A qualidade, ela não pode ser só tratada de forma subjetiva, né? Eu não posso falar que o trabalho do Vitor, eu achar que o trabalho do Vitor não é qualidade porque eu não gosto dele. E isso, hoje está tendo muito isso. Eu deixo você fora daquela curva porque eu não gosto de você e eu quero que você seja desligado. Então, uma forma de você desligar um empregado hoje, porque a grande instituição financeira tem um comitê de pessoas. E aquilo muitas das vezes é sério, porque tem pessoas que não estão dentro da operação do comercial. Então vem um terceiro e fala, não, eu não quero que essa pessoa seja desligada. E a voz dele é ativa, que é geralmente o pessoal do RH, que são as pessoas, as pessoas que voltadas para o relacionamento interpessoal dentro do banco. E elas não deixam de emitir. Então ela faz por isso que muitas das vezes tem aquela transferência entre a agência. Não está dando certo com você, mas vai dar certo na outra agência, porque ela tem uma quantidade muito boa. E a qualidade está vindo... O problema quando você analisa a qualidade voltada numa única pessoa que está dando a nota. É o que está acontecendo hoje. Mas quando você pega os pares, você tem que... Para mim, a avaliação de qualidade, ela tem que ser na qualidade de tudo que está sendo produzido, não numa única pessoa, num único foco. Se você pegar e colocar o foco de um único... Vamos colocar, o gerente geral vai analisar de um GA. Se ele não gostar daquela pessoa, ele vai dar uma avaliação negativa, porque a parte subjetiva da pessoa fala muito maior do que a razão, muitas das vezes. E ele tinha que ser profissional. Não, cara, apesar de não gostar do Alan, o Alan é um excelente profissional, não gosto dele, o problema é meu, não é do Alan, entendeu? Perfeito. Acho que a gente precisa esclarecer também que a pessoa que perguntou sobre a RP52, provavelmente ela é de um banco específico. A RP52, ela vem do Itaú. Mas existem outros bancos também que têm políticas de faixas salariais com outros nomes que também utilizam de critérios similares, bem semelhantes aos que nós estamos tratando aqui. E que em que pese a RP seja de um banco específico, mas também tem outros bancos que vão ter políticas e faixas salariais iguais, que vão ser tratados no processo também da mesma forma. A verba de representação é uma questão que deve estar dentro de uma RP. Está dentro de um regulamento interno. E é uma questão que trata muito perto da RP. E aí o banco paga para quem quer, o que acontece? Né? Igual a gente teve ali as gratificações especiais de desligamento. Ah, sim. Né? Que vinham lá em algumas rescisões tinha gratificação. Por que uns têm, outros não? Então também a gente pediu. Tudo que está previsto, né? Até o auxílio home office foi isso, né? Auxílio home office. Todo mundo ficou home office, mas só alguns receberam só auxílio. Alguns receberam auxílio. Então tem vários direitos que tem essa mesma linha de pensamento, né? Se existiu, se foi instituído, regulamentado e tem critérios para pagamento, não é para ficar, né? Qualquer um vai fazer do jeito que quer. Não. Então, se você tem aqueles requisitos, a gente pode pedir em juízo para o pagamento para você. Acho que é por isso que o ser humano está muito com medo da inteligência artificial, porque talvez quando você cria uma máquina para fazer aquele trabalho e avaliar, ela não vai avaliar com o critério do que eu gosto ou não gosto. Ela vai avaliar nos critérios que foram estipulados. Que foram estipulados e pronto. Então, por isso que o mundo está muito com medo das máquinas, entendeu? Critério objetivo. Mas eu ainda acho que não dá para ser com inteligência artificial, não. Eu acho que tem os fatores pessoais que precisam ser levados em consideração. Mas, de fato, é plausível o receio. Mas olha só. Existe hoje, né, a avaliação 360, os colaboradores, pares, todo mundo faz avaliação entre eles. Mas pesa mais a do gestor. Então, se a inteligência pegasse a avaliação de todos que fizeram e tirasse a média para decidir a pontuação, não teria. Sim, é verdade. Não teria. Dá para fazer. Dá pra fazer. Me convenceram. Bom, acho que a gente tratou de questões super importantes. Queria agradecer, né, aos meus colegas e sócios aqui do escritório que toparam vir aqui em plena férias, né? A gente está aqui início de janeiro fazendo a gravação desse primeiro podcast de 2024. Aproveitando que depois que começa as audiências fica difícil, né? A gente conseguir data para vir e fazer, e a gente entende que é um trabalho importante. A gente tem recebido muitas avaliações positivas, né? De dúvidas que foram tiradas. Inclusive, a você que está assistindo o nosso podcast hoje, gostou desse formato do VRM Responde? Comenta pra gente saber que esse formato está atendendo a necessidade de vocês.
E além disso, acompanha lá o perfil do escritório, o perfil Vitor Moura, e participe das caixinhas, porque a gente pega as principais perguntas para tratar aqui, né? A ideia é tratar aqui com mais tempo, com mais debate, com mais pessoas, para a gente conseguir tirar essa dúvida de forma mais profunda, o que não dá para fazer lá dentro da caixinha. Vocês querem deixar alguma mensagem final aí, de início de ano, para os bancários? Eu quero agradecer muito novamente a possibilidade, também a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas de vocês. Volto a dizer que estamos à disposição de vocês para receber todos vocês no escritório, para a gente marcar de tomar um café, para acolher vocês. As dúvidas que não foram respondidas, às vezes, na caixinha, talvez tenha uma questão muito pessoal que precisa ser tratada, para conversar. Estamos de portas abertas para receber vocês, principalmente na questão previdenciária, onde provavelmente eu irei te atender. Estamos ali para te receber com o maior carinho do mundo, com uma equipe profissional para te amparar. Seja o Vitor te atendendo, seja o Gustavo te atendendo, eu te atendendo, ou o Alan, nós temos outros advogados que estão capacitados para te acolher e te receber. Então vai ser um prazer receber vocês. Quero agradecer também, chamar a atenção para a importância desse projeto que a gente tem feito, e principalmente em relação a essas perguntas, porque perguntas viram direitos, viram pedidos dentro do processo. Muita coisa que foi pedida aqui foram informações trazidas por vocês em conversas. Ah, mas assim, a minha situação era assim, era assada, e a gente, com conhecimento jurídico, vai entendendo o que você consegue resguardar ali para o bancário no processo. Então, dá a importância devida a isso aqui, comentar nas caixinhas e tirar realmente o proveito do que a gente está destinando aqui, que é nosso tempo, para fazer isso aqui ajudar vocês cada dia mais. E no mais, só agradecer mesmo, e estamos prontos para 2024 começar com tudo. Eu queria agradecer também a audiência de vocês, que é feito com muito carinho esse programa para vocês, para tirar as dúvidas, para trazer conteúdo também, que é um importante, para trazer, muitas das vezes, igual teve com a Sandra, né? Trazer pessoas que talvez possam ajudar vocês a melhorar profissionalmente, a tirar as dúvidas da carreira de vocês. Então é um conteúdo legal. E obrigado a todos aí pela audiência. Muito bem. Então, eu queria agradecer vocês pela presença. Sempre muito bom tê-los aqui comigo, né? Para a gente fazer esses debates. A gente cresce muito, que a gente relembra muitos pontos, né? Quando tá tirando essas dúvidas. Agradecer vocês que estão do outro lado nos assistindo. Se estão gostando do nosso podcast, marque aí pelo menos 3 colegas bancários. Indique para eles o nosso podcast. Pode ser que você está ajudando aí mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo de qualidade. E queria desejar para vocês um excelente 2024, de muita conquista, de muito crescimento profissional, mas também de muita saúde, muita paz na família e nos lares de vocês. Então é isso, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.